E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui de volta, né, para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre a guerra de independência, na verdade, sobre o processo de independência, né, das 13 colônias, no caso, a independência dos Estados Unidos. A gente já veio falamos na aula passada sobre a festa do chá em Boston, né, e todas as suas consequências imediatas para o acirramento das tensões entre os colonos e a coroa inglesa, né? Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre os congressos continentais da Filadélfia e também sobre a guerra de independência, né? Bem como o reconhecimento da independência estadunidense por parte da coroa da Inglaterra, tá? Então é muito importante que vocês façam a leitura, né, do tema como um todo, anotem as suas dúvidas, façam anotações do vídeo, né, se for preciso pausar o vídeo ou voltar para poder pegar uma anotação, uma coisa. É importante porque algumas informações que eu coloco aqui nos slides às vezes não tem no livro, e aí vai te ajudar a responder as questões, responder o TD e entender melhor esses temas. Então vamos lá para a gente começar. Então, pessoal, olha só, como decorrência, né, direta das leis intoleráveis, né, que foram aquelas leis lá criadas pela Inglaterra para punir os colonos, né, em decorrência da festa do chá em Boston, você vai ter a primeira reunião, vamos dizer assim, os colonos eles vão passar a se reunir a partir de 1774, vão passar a se reunir nos chamados congressos continentais da Filadélfia. Então você vai ter o primeiro e o segundo congresso. O primeiro congresso ocorre ainda em 1774, quando eles se reúnem com o objetivo de enviar uma delegação para, né, jurar fidelidade ao rei, se redimir, né, em decorrência da insubordinação, né, da festa do chá em Boston, e exigir, né, a revogação das leis intoleráveis. Então a ideia, né, a priori desse primeiro congresso era acabar com essas leis intoleráveis, né, que infringiam diretamente os direitos desses colonos, os interesses desses colonos. Então, esse primeiro momento não havia ainda de forma ampla uma vontade de separação. Esse primeiro congresso, ele realmente não possui um caráter separatista. Na verdade, separatista, né, no sentido de que nesse primeiro congresso ainda não era uma pauta a separação entre a colônia e a metrópole inglesa. A priori aqui o que se queria mesmo era a revogação dessas leis intoleráveis, né? E aí a retratação aí desses colonos com a coroa. A ideia aqui também, esses colonos vão passar a defender uma maior participação política, né? Não é à toa que você vai ter a chamada Declaração de Direitos dos Colonos, que foi elaborada nesse primeiro congresso, né? Que basicamente dizia respeito à participação política dos colonos, no caso, no parlamento inglês, do qual eles não participavam, né? Então era uma situação em que eles não se sentiam representados pelo parlamento inglês, tendo em vista que eles não possuíam ali, né, o direito, né, de colocar pessoas para defender os seus direitos ali no parlamento. Então você vai ter esse primeiro momento muito mais uma busca, né, de exigir do rei algumas mudanças, né, que pudessem melhorar a vida, né, desses colonos, bem como revogar essas leis intoleráveis. O então rei Jorge III ele não aceita essas propostas, né? E na verdade, de certa forma, ele vê isso até mesmo como uma espécie de insulto, né, vindo desses colonos. É, e, e, e é aí, né, quando ele nega toda essa exigência vinda desses colonos, que você vai ter cada vez mais o clima de acirramento se aprofundando. Então, o que acontece é que, se até então, até 1774, 75 ali, né, não havia uma intenção clara por parte desses colonos de se separar da coroa, quando eles organizam esse congresso e fazem lá, enviam delegações para jurar a fidelidade ao rei, aquela coisa toda, e o rei simplesmente nega tudo o que havia sido solicitado,
né, dentro de todo aquele protocolo, né, de submissão ao rei, essas coisas, isso radicaliza, né? Isso faz com que as colônias e seus representantes, de maneira geral, passem a, a ficar cada vez mais descontentes. E aí o ideal de separação, ele começa a ganhar força. Começam a surgir as primeiras milícias, né? Tu é osso, não é não? Só podia ser tu mesmo. Vai. Começam a surgir as primeiras milícias, né? Quer dizer, alguns exércitos, né? Feitos pelos próprios colonos, né? Que eram, claro, né? Que tinham como objetivo defender, né? Que já se preparavam para uma possível futura guerra, né? Então começam a surgir já a partir de 1775 as primeiras milícias, a formação dessas milícias coloniais, que posteriormente vão se tornar, vão fazer parte do chamado exército colonial, né, o exército continental, que vai lutar contra a Inglaterra. Então, primeiro Congresso Continental da Filadélfia, todas as suas pautas são revogadas pelo rei, né, o rei não aceita nenhuma das suas pautas. E aí, em decorrência disso, você vai ter o segundo Congresso Continental da Filadélfia. O primeiro congresso houve participação quase unânime de todas as colônias, com exceção da Geórgia, né? A Geórgia não participa do primeiro congresso e não assina, né, os termos, né, que o congresso propõe ao rei. Então, no segundo congresso, não. Aqui você vai ter a participação unânime. Todas as colônias, né, por meio de seus representantes, participaram desse congresso continental da Filadélfia já em 1776. Então, em 1776, o segundo Congresso Continental da Filadélfia decide, então, romper os laços com a coroa inglesa, né? E aí, automaticamente, também define aí a criação do exército, né? Dos colonos, a oficialização desse exército por parte desse congresso. Esse exército, então, seria liderado pelo George Washington, né? O George Washington que passa a atuar, né, e liderar as milícias que vão enfrentar o exército inglês, porque quando decide-se pelo rompimento, a gente vai ver isso muito bem claro na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, o Thomas Jefferson, né, que é o encarregado aí de escrever essa declaração, ele lá em 4 de julho, então, traz à tona essa declaração de independência, onde os colonos eles vão justificar as causas do seu rompimento com a coroa, né? Então, a Declaração de Independência lá, ele vai determinar e explicar quais são os motivos que estão levando as colônias, né, as 13 colônias, que a partir de então deixavam de se chamar de 13 colônias, vão passar a se chamar de Estados Unidos, e vai justificar isso, né? Principalmente a partir dos princípios iluministas, né? A Declaração de Independência ela foi profundamente influenciada pelos princípios iluministas, principalmente ali do John Locke, né? Do Montesquieu, né? Que traz ali uma visão de que era preciso e de que era direito, né? Desses colonos lutar contra a tirania, defendendo a liberdade e essas coisas. Então, quer dizer, aqui, se a gente pensar, né, a Revolução Estadunidense ela é a primeira assim, a aplicar os ideais iluministas na prática, né, literalmente. Então, a Declaração de Independência ela vai, claro, né, causar esse rompimento. E aí, quando a declaração ela é promulgada, ela é assinada por todos os membros do segundo congresso, né, da Filadélfia, por todos os representantes das 13 colônias, né, e aí oficialmente estavam rompidos os laços ali com a coroa britânica. E claro que a Inglaterra não iria simplesmente aceitar esse rompimento de forma pacífica. É aqui então que a Inglaterra vai então enviar tropas, né, para a América, e
aquelas que já estavam na América, né, ele envia também comandantes para poder organizar a luta dessas tropas contra esse movimento de separação dessas colônias, tá certo? É aqui que você vai ter a importância fundamental do exército colonial, né? As milícias elas vão se juntar em torno do chamado exército continental, que é quem vai enfrentar diretamente esse exército inglês, né? E aqui outro fator muito importante nesse processo da guerra, a guerra de independência, pessoal, vai durar de 1776 a mais ou menos 1781, né, basicamente. Esse período ele é marcado por várias batalhas, tanto em terra como no mar, e é aqui que entra um aspecto muito importante dessa guerra de independência, que é a busca de aliados, né? O Benjamin Franklin é um dos que vai estar à frente desse processo e que consegue ali buscar aliados estratégicos na luta contra a Inglaterra. Dois deles vão se destacar de forma muito intensa. A França, principalmente, que é provavelmente quem fez o maior esforço de guerra em relação à Guerra de Independência dos Estados Unidos, que passa a se aliar aos colonos, enviando soldados, navios, medicamentos, armas, né? E a Espanha, né? Por que isso? São dois grandes rivais da Inglaterra, né? E viam, né, na independência dos Estados Unidos não só a possibilidade de estabelecer um novo aliado comercial na América, como também de atingir, né, diretamente a Inglaterra com a perda das colônias, né? E aí aquela concorrência colonial que existiu durante todo o século XVI e XVII, né, vai pesar muito nesse momento. Então, a Espanha, ele vai buscar a Espanha, a Holanda, a França, e a França e a Espanha vão entrar com muito mais vigor nesse processo. E é muito provável que a maior o fato de eles terem vencido, né, a guerra contra a Inglaterra se dê muito, né, em decorrência dessa aliança. E aí a gente tem guerra de independência, e aí vem aquela situação que nem sempre a independência ela é conquistada imediatamente, porque aí a gente vai ter os 5 anos de guerra, aí, né, de 1776 até 1781, que é quando a guerra acaba, né? Então, em 1781, a Batalha de Yorktown ela encerra a guerra com a vitória, né, dos colonos e seus aliados, certo? Então, ali definitivamente rompiam-se os laços, né, com a Inglaterra e acabava a guerra de independência. No entanto, né, a busca de independência ela não se dá só por meio do rompimento do laço, né, do laço colonial, mas era preciso também o reconhecimento. A França, a Espanha reconhecem, claro, né, de imediato a independência dos Estados Unidos, mas a Inglaterra só viria a reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1783, então 2 anos depois ainda da guerra de independência. Mas aí, a partir de 1783, você vai ter o reconhecimento dessa independência, e é aí então que a gente vai ter, né, definitivamente, já em 1781, o surgimento dos Estados Unidos da América, né? A partir de então, você vai ter um longo processo de elaboração, né, que vai dar origem à Constituição estadunidense de 1787, dá início aí ao que a gente entende, né, por ser os Estados Unidos da América, né? Então adotava-se a partir daí o modelo republicano, que passa então a ser o primeiro modelo, né, adotado aqui por um país independente, então a primeira república da América como modelo de Estado, e a federação como sendo a sua forma administrativa, né? Para quem não sabe, a federação é a junção, né, é o conjunto de uma série de estados menores que compõem um estado maior. Então, os Estados Unidos, o nome já diz tudo, né? São vários estados unidos que juntos formam um corpo maior, que é os Estados Unidos da América. Então, isso garante que cada estado ele tenha autonomia, né? A única coisa que os estados não podem se sobrepor é a Constituição. Então, cada estado tem autonomia para criar suas leis, para exercer a sua administração da sua forma. A única coisa que esse estado deve respeitar são
as determinações da Constituição, que é igual para todos os outros estados, né? Não é à toa que hoje, se você for ver lá nos Estados Unidos, você vai ter alguns estados que têm uma lei e outros estados que não têm, né? Por exemplo, o pessoal fala muito sobre o porte de armas lá nos Estados Unidos. Nem todos os estados têm essa lei, né? Só algumas, né? E aí por aí vai. Então existem várias leis que existem em alguns estados, não existem em outros, porque eles não têm essa obrigação, né, de manter exatamente as mesmas leis. A única coisa que eles não podem sobrepor é a Constituição. A Constituição aí é igual para todo mundo tem que respeitar da mesma forma. Mas as demais leis, né, elas podem ser alteradas. Outro fator interessante é que os Estados Unidos adotam um modelo presidencialista, né? Então, ali o representante desse país era o chefe do poder executivo, no caso aí o primeiro presidente estadunidense eleito, o George Washington, né? Então o presidente ele se torna o chefe, né, do governo, sendo ali também o chefe do poder executivo. E aí aqui a gente está falando, né, fundamentalmente de princípios iluministas, né? A Constituição, tanto a Constituição como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, elas foram profundamente influenciadas pelo iluminismo, trazendo à tona principalmente os ideais liberais, né? Principalmente pensado pelo John Locke, o Adam Smith e outros, como Montesquieu também, que traz uma série de perspectivas, né, sobre o Estado. Por exemplo, a separação dos três poderes, né? Que é pensada pelo Montesquieu, mas que acaba entrando aí, né, que é colocado em prática, né, pela primeira vez, né? Então isso vai ter a divisão dos poderes na República Estadunidense, lá no Executivo, Legislativo e Judiciário, pensado, né, pelo Montesquieu, e aí é construído, né, criado aí pela primeira vez essa instância seguindo esse princípio iluminista. Outro fator são os princípios liberais, né? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a defesa da propriedade, né? Então, a propriedade, a vida e a liberdade como direitos inalienáveis, a Constituição ela traz justamente isso, né? Existem direitos que são fundamentais, que não podem ser retirados sob nenhuma circunstância, né? São chamados de direitos inalienáveis, ou seja, não podem ser retirados, que são a vida, a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade, né, como é colocado pela Constituição. Então, esses 4 princípios aí são fundamentalmente iluministas. Então, a gente vê que os Estados Unidos, né, a sua construção se deu por bastante influência dos filósofos iluministas. Então, a Revolução Estadunidense ela é, sem dúvida, o primeiro movimento iluminista aí ocorrido de fato, né? Depois dele aí, você vai ter a Revolução Francesa lá em 1789. Então aqui uma imagem aqui do que teria sido o segundo Congresso Continental da Filadélfia, né? Reunindo aí os principais líderes das colônias, tá? Das 13 colônias. Aqui há uma imagem da Declaração de Independência, né? Então tá aqui, ó, 4 de julho de 1776, e o 4 de julho lá é feriado, né? O feriado da Independência dos Estados Unidos. Aqui você tem aqui basicamente, né, aquilo que eu falei, né? Eles vão descrever todas as causas do rompimento dos laços com a coroa britânica, tá? Aqui uma imagem também dos líderes revolucionários. Então, Thomas Jefferson, né, que foi quem redigiu a Carta de Independência, né, a Declaração de Independência. A gente tem o George Washington, que foi aí, fundamentalmente o líder, né, do exército continental, que lutou, que auxiliou as milícias na luta contra o exército inglês. E aqui a gente tem o Benjamin Franklin, que foi aí basicamente o primeiro embaixador, né, aquele que buscou aí a aliança. E ele tem vários títulos aí, foi filósofo, né, também foi fez experimentos aí com o negócio de eletricidade, um monte de coisa em matemática. Então, quer dizer, aqui a gente encerra a nossa discussão sobre a independência estadunidense. Claro que existem muitas outras questões, né, pessoal? Quando a gente fala lá de liberdade, né, a Constituição estadunidense ela traz esses princípios liberais muito fortes, né? Mas ele é excludente em diversos patamares, né? Por exemplo, a liberdade ela se resumia basicamente à população branca, né? Que era colônia, né? Então, assim, os indígenas não foram contemplados por essa Constituição, os negros, né? A escravidão
ela continuou ocorrendo até a década de 60 do século XIX, então ela duraria mais 100 anos. Então é uma liberdade que é bem restrita, na verdade, né? Restrita principalmente a um grupo de pessoas ali, né? Os líderes, né? E ali principalmente aquela camada mais abastada, né? E branca, né? Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal, né? A gente conclui assim a nossa discussão sobre a independência dos Estados Unidos. De novo, é muito importante, façam a leitura novamente do tema completo, façam anotações, tá? Peguem algumas anotações que estão aqui no slide, porque, como eu já falei antes, não tem no livro algumas dessas informações, então vale a pena anotar, porque ajuda lá na resolução do TD, ajuda a compreender melhor o tema, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.